partir de 1947, o mundo passou a viver um período de bipolarização política entre Estados Unidos e União Soviética. A chamada Guerra Fria acelerou processos de independência no continente africano, que por muito tempo esteve sob domínio de metrópoles europeias. Organizações da juventude, ex-soldados da Grande Guerra e outros grupos dedicados à conquista das liberdades civis lideraram os movimentos pró-emancipação. Alguns deles ficaram marcados por lutas sangrentas e mortais. À exceção de países como Libéria e Egito, considerados independentes já no início do século XX, os demais territórios eram colonizados por França, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e Reino Unido. Os britânicos também tinham controle do sudoeste africano e da União Sul-Africana, mas em um regime político diferente. Os principais processos de independência ocorreram entre 1950 e 1980. Líbia, Argélia, Guiné, Togo, Gana e Sudão foram as primeiras nações a resistir aos europeus e a se ver livres das metrópoles ao longo dos anos 1950. Mas foi na década de 1960 que a maioria dos países da África se tornou autônoma, mediante lutas violentas, como no Congo. O país, até 1908, era propriedade do rei da Bélgica Leopoldo II. Seu território era rico em minérios e diamantes, o que fez com que os belgas não desistissem facilmente daquelas terras e entrassem em confronto com os congoleses. A independência foi proclamada em 1960. Os anos posteriores de governo foram marcados por conflitos internos e assassinatos de líderes políticos. O Congo sofreu intervenções militares das Nações Unidas e da então União Soviética. Em 1971, o país passou a se chamar Zaire e foi governado por 26 anos pelo ditador Joseph Mobutu. Em 1997, após muitos conflitos, Mobutu é deposto e o país muda de nome para a República Democrática do Congo. Nos anos de 1970, Angola, que ainda era colônia de Portugal, ocupou o centro das atenções por sua luta pela independência, iniciada nos anos de 1960. Grupos nacionalistas que desejavam expulsar os portugueses do poder entraram em conflito, forçando a metrópole europeia a enviar forças armadas para manter seus domínios. Os combates permaneceram até 1975, quando o Movimento de Libertação de Angola proclamou a República. Mas a independência não extinguiu as facções políticas rivais, e Angola mergulhou em uma guerra civil que durou 27 anos e devastou o país. Os processos de independência continuaram a ocorrer pela África nas décadas seguintes. O último território a se tornar autônomo foi o Sudão do Sul, em 2011, considerado como a mais jovem nação do mundo.